O De Olho no Peixe traz nesta edição um convidado especial, o presidente Andrés Rueda. Estamos aqui no CT Rei Pelé, na sala do presidente, onde ele faz os despachos e tem ficado aqui em boa parte da gestão. Rueda, seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, obrigado por nos atender. Estar aqui no CT Rei Pelé realmente é diferente, traz algum diferencial no seu trabalho? Porque geralmente o presidente fica lá na Vila Belmiro. A aproximação com o dia a dia de trabalho aqui no centro de treinamento, ele ajuda de alguma forma? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia aos amigos aqui de Olho no Peixe. Obrigado aí pela referência. É sempre bom poder falar um pouquinho do Santos. Felipe, deixa eu te falar, a vida é movida por prioridades, né? No início da nossa gestão, a prioridade, como todo mundo sabe, era a situação financeira que o Santos se encontrava e a situação que a gente encontrou o clube. O clube não tinha fluxo de caixa, os funcionários não tinham computadores, não tinham processos, as contas bloqueadas. Então, o que a gente fez? Nos 2 primeiros anos foi uma busca incessante para tirar o paciente da UTI. Então, sim, eu despachava todo santo dia lá da Vila Belmiro, indo atrás de receita, ajustando a engrenagem administrativa financeira, até que a gente conseguiu deixar num estado bom. Hoje as coisas funcionam sozinhas. Hoje tem uma área financeira que toca o dia a dia do clube com muita tranquilidade, você tem as áreas administrativas todas ajustadas. E aí o foco passou a ser, uma vez resolvida essa parte financeira administrativa, o foco passou a ser o futebol. E é muito importante o presidente estar aqui. Tá? Essa é uma coisa que eu sempre pergunto para o diretor esportivo, para os técnicos, tal, se isso ajuda, agrega ou atrapalha. E todos dizem que é excelente, porque a decisão, a troca de informações é muito mais rápida, tá? E eles se sentem acolhidos pelo clube. Tá? Quer dizer, aqui, a qualquer momento, entra o técnico, entra o Galo, discutimos desde coisas mais complexas até detalhes, e a coisa mais ágil para andar. No aspecto futebol-campo, isso deu tão certo assim, uma vez que o Santos vem passando por apuros dentro das 4 linhas um bom tempo, né? Agora com o Alexandre Galo, a escolha do Marcelo Fernandes, né, para seguir, agora as coisas parecem que estão caminhando depois de uma sequência positiva. Efetivamente você entende que deu certo essa sua estratégia? Não, na verdade, a gente não pode confundir as coisas, tá? É que agora, nessa última janela que teve, foi a primeira que o Santos tinha condições de ser mais assertivo nas suas contratações. Até essa última janela, quando a gente falava em encorpar o time, contratar jogadores, tá? O esquema, aquele que eu sempre falo, passava por 4 pilares, que era a avaliação do técnico sobre posição e indicações, posição do diretor esportivo, scout e comitê de gestão. O grande problema que a gente sempre teve é que quando chegava na parte financeira, não cabia no nosso bolso. Então não adiantava nada. 6 meses atrás, na janela de dezembro, dizer, poxa, seria bom trazer o Jean Lucas. A gente não tinha condições financeiras de trazer. Então, isso realmente prejudica, sem sombra de dúvida, a performance do time. Nessa última janela, com a venda de jogadores, foi a primeira vez que a gente pôde ir no mercado com um pouco de dinheiro. Tá? E o processo, repito, utilizado para contratar foi exatamente igual o que a gente teve desde o início da gestão. Tá? Só que dessa vez, com dinheiro, o resultado é outro, né? A gente, basicamente, 100% assertivos. Todos os jogadores que a gente contratou para essa gestão, para essa temporada, tá? E para a próxima temporada, tá? Foram 100% assertivos. Está aí o Jean, está aí o Morelos, o Maximiliano, tá? O próprio Pituca, né? Que a gente já fez o pré-acordo pensando na temporada 24. Tá? Então, na verdade, o que mudou bastante a escolha de jogadores,
essa melhora significativa do time foi a condição financeira do clube de poder trazer pessoal mais qualificado, mais tarimbado. Bom, mas isso só aconteceu agora nas últimas rodadas, porque mesmo com os reforços, o Santos vinha, por exemplo, Diego Aguirre. Diego Aguirre chegou a trabalhar com a maior parte dos reforços e não conseguiu fazer a coisa acontecer, né? O Marcelo Fernandes ter voltado ao clube foi uma reparação de erro do que aconteceu há um ano? Hoje você, olhando para trás, você admite que tenha sido um erro ter mandado ele embora por causa da chegada de um treinador no clube? Não, na verdade a gente tem que dividir. A função que o Marcelo tinha no clube era de uma comissão permanente, tá? E sempre existiu uma celeuma entre comissão permanente e treinador que vinha para treinar o time. Olha, essa comissão permanente joga contra, joga a favor, não importa. A gente nunca viu isso, tá? A nossa comissão permanente sempre foi positiva, sempre tentou ajudar. E um acordo que eu tinha com o Marcelo Fernandes lá atrás sempre foi o seguinte: olha, eu vou escutar o treinador, tá? Eu acredito que você agrega muito, tá, na parte técnica, porém eu tenho que escutar o treinador. Se algum treinador falar, eu não quero comissão permanente, tá? A gente vai seguir nessa linha, tá? Ocorreu no caso Lisca, putz, eu senti muito, o Marcelo entendeu, putz, a gente tem uma relação de amizade desde o início muito grande e foi naquele momento, foi isso que aconteceu. Quando eu resolvi trazer agora o Marcelo Fernandes, que inclusive ele veio até antes que o próprio Galo, tá? Foi uma decisão que a gente tomou um pouquinho antes, era, sim, trazer alguém para ajudar no convívio dos jogadores no vestiário. Não era mais uma comissão permanente, não era nada nesse sentido. Era para ajudar na administração dos jogadores no vestiário. Tá? É por isso que eu resolvi trazer e por isso que ele veio. Mas, presidente, me permita até insistir nessa questão. Se você tinha a consciência ou a confiança de que o trabalho que ele fazia, ou que a comissão permanente, nós tivemos outros profissionais que acabaram sendo dispensados naquele momento também, que faziam parte da comissão fixa. Se você, como presidente, acreditava que eles agregavam, não é equivocado você receber um profissional que vem de fora e esse profissional ditar as regras do futebol, o que é bom ou não é, não seria equivocado isso? Eu não chamo de equivocado. Eu acredito que o técnico principal de nossa equipe, ele tem o direito de escolher com quem ele quer formar sua comissão técnica. Tá? E praticamente todos, tá, gostavam, tá, dessa participação do Marcelo, achavam que ele ajudava muito. Teve um que não achou, e era o direito dele naquele momento de prescindir desse trabalho. A gente tem que dar condição para o técnico de total garantia, total conforto de que ele possa trabalhar com a equipe que ele imagina, que ele pretende, tá? Para você poder cobrar resultado. Senão fica muito difícil. Não vem resultado, aí ele te joga na cara. Ah, não veio por causa disso, daquilo. Então, essa é uma política que a gente tem. Quer dizer, quando a comissão técnica ela tem autoridade, sim, de escolher os seus integrantes. Bom, presidente, em relação ao futebol, né? Você fez aí contratações junto com o Alexandre Galo. E, nesse momento, podemos dizer que, além das contratações, a decisão que mais foi comemorada pela torcida foi a manutenção do Marcelo Fernandes. O Galo, depois do clássico com o Palmeiras, disse que logo depois da vitória contra o Bahia, ele percebeu o clima no vestiário e ali tomou a decisão, que isso já era uma decisão interna. Mas o Santos procurou Vanderlei Luxemburgo, procurou Fábio Carille, não fez propostas, mas procurou esses treinadores, né? Em que momento você se convenceu de que o santo de casa podia fazer milagre? Então, na verdade, não é que a gente procurou, a gente conversou com alguns treinadores, isso faz parte do dia a dia do clube, né? A gente sempre conversa com todo mundo ligado ao futebol. Agora, vou repetir, toda decisão no futebol ou do clube, tá? Sobretudo no futebol, é tomada com planejamento e com ok dos envolvidos, tá? Quer dizer,
A decisão de efetivar o Marcelo não foi uma decisão do Galo, não foi uma decisão do presidente, então foi uma decisão tomada em conjunto com o cenário que a gente tinha. Era óbvio para nós, e sempre foi óbvio, que o nosso maior problema não era de treinador, era do espírito, a cabeça dos jogadores que fazem parte do nosso plantel, que faziam parte do nosso plantel. Por isso a gente, nas contratações, procurou trazer jogadores que motivassem mais o elenco, que fossem mais aguerridos, tá? Isso foi muito importante nas contratações. E quando a gente viu rapidamente a aceitação do grupo pelo Marcelo Fernandes, tá? A gente não teve dúvida realmente de efetivar o Marcelo. Ô, presidente, você falou agora das contratações, né? Já nós vamos falar também sobre a questão das dívidas e tudo mais, que a gente sabe que é um tema que muita gente tem essa preocupação e interesse, e o presidente, claro, vai também dar uma destrinchada nesse quesito. Mas eu queria ainda seguir um pouco mais com o futebol. Na sua gestão, mais de 30 jogadores foram contratados, de 21 para cá, né? Só nessa temporada 23, um elenco praticamente foi contratado. Isso fazia parte de um planejamento? Você garante que isso era parte de um planejamento, ou o planejamento não deu certo lá no começo, e aí, com as preocupações que foram surgindo, o Santos de novo brigando para não cair no Paulista, caindo precocemente nas competições, indo mal do Brasileiro, o clube precisou agir de forma emergencial para tentar qualificar o elenco. Como é que se deu tantas contratações para que tentasse arrumar o Santos em 2023? Então, uma coisa que não pode ser imputada a essa gestão é pecar pela omissão. Tá? A gente prefere pecar pela ação, tá? E ir atrás, e no momento que você traz jogadores. Agora, repetindo o que eu falei no início, muitas dessas contratações vieram numa situação financeira desfavorável. Quer dizer, uma coisa é você ser assertivo e ir atrás do jogador, que você já sabe que você pode esperar o retorno esportivo dele, do que uma aposta do jogador talvez não tão qualificado. Então a gente sim trouxe vários jogadores, muitas apostas. Agora, porque era o que cabia no bolso, não tinha como. Veja, para a diretoria esportiva, para o comitê de gestão, é muito mais fácil, mais cômodo, mais tranquilo poder trazer jogador altamente qualificado. Agora, até essa janela não cabia no bolso. Então, isso fez o que, quando você faz assim, você tem alguns acertos, alguns erros, tá? E o resultado final é evidente que não estava no agrado, quer dizer, a gente não estava conseguindo mudar o perfil do time, quer dizer, não estava dando tranquilidade nem confiança de que aconteceria. Aí não tem outra alternativa, você tem que buscar no mercado jogadores, e repito, nessa janela, com um pouco mais de condições financeiras, a gente conseguiu, eu diria, quase 100% de acerto nas contratações. Presidente Andrés Rueda, nosso convidado aqui no De Olho no Peixe. Carol Bernardi, fique à vontade para fazer a sua pergunta aqui ao presidente Andrés Rueda. Carol. Bom dia, presidente. Na verdade, nem era essa pergunta que eu ia fazer, mas já que o Felipe entrou aí no tema, eu queria falar exatamente disso, de projeto mesmo, porque, por exemplo, a gente sabe que o Vladimir ele foi chamado para uma conversa, e aí, para surpresa de todos, ele saiu com um contrato assinado. A tal santistidade do Vladimir, ninguém questiona, porque tem, e ele eu acredito que seja realmente muito importante para o vestiário. Mas se a gente for ver, meses atrás, a gente tinha o João Paulo, a gente tinha o John e o Jandrei. E aí, em pouco tempo, a gente ficou só com o João Paulo. Assim, a gente não pode dizer que hoje a gente tem outros, porque os meninos que entraram e que subiram, eles nem foram utilizados ainda. De onde surgiu a ideia? Foi por essa questão de valor? E por que eu perguntei especificamente do Vladimir? Que, como o Felipe falou, né, em 2023 chegaram aí mais de 20 jogadores para o clube, e tá tudo bem com essa questão de valor, que cabiam no bolso, eu entendo. Mas mais de 20 jogadores já é um absurdo para qualquer clube. Para quem não tem dinheiro, piora um pouco. E aí, se a minha memória não falha, que o Felipe está de prova, é fácil falhar, foram 4 volantes
Dodi, Alisson, Jean Lucas e Rincon. 5 meias, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Luan Dias, Nonato e o Max. E 5 atacantes, Mendonça, Bruno Mezenga, Furt, Morelos e Soteldo. E aí a gente não tem ali, por exemplo, goleiros reservas, já que saiu o John e o Jandrei. Realmente, assim, eu acredito nessa história de reformulação e contratar jogadores só com aquilo que se tem de dinheiro, mas veio muitas pessoas para a mesma posição, poucos utilizados e para outras não. E aí parece realmente que não teve nenhum planejamento. Então, Carol, bom dia para você. Deixa eu falar, o caso do Vladimir. Tá? O caso do Vladimir foi uma contratação pontual por uma necessidade que surgiu na metade do campeonato, praticamente irreversível, de não poder contar com o John. John, da noite para o dia, não jogo, quero jogar em outro clube, eu preciso jogar, tentamos de tudo, tá? Não conseguimos. Então, na metade do campeonato, qual é a nossa situação? Você contava com reserva altura para o João Paulo, né, que seria o John, você passa a não contar com ele e com os outros goleiros, tá, ainda sendo lapidados. Tá? Surgiu a oportunidade do Vladimir, tá, um jogador que já conhecia o Santos bem, muito identificado com o Santos, um goleiro excelente, tá, com condições financeiras que dariam para trazer o jogador, tá, e principalmente com uma característica. Na conversa com ele, é um jogador que entende a situação do João Paulo, o momento que ele atravessa, e que não traria problema de ficar na reserva, ser titular ou não. Então, rapidamente, a gente trouxe o Vladimir para resolver essa lacuna que existia no elenco. Tá? Agora, quantas posições, jogadores, tal, eu repito desde o início, na verdade, não é o presidente que contrata determinado jogador para uma posição ou outra. Tudo começa com o pedido do treinador. O treinador fala, olha, eu preciso em tal posição um jogador assim. Ele pode até indicar jogadores. Tá? Esse pedido vai para o diretor de futebol, que analisa e fala, não, precisamos mesmo. Ele referenda essa solicitação. E aí vai atrás do mercado. Usa nosso pessoal de análise de desempenho, nossos analistas, o área de scout, e apresentam para o comitê de gestão sugestões de nomes naquelas posições, tá? E com uma ideia de valores. Aí entra o comitê de gestão tentando negociar, e aí, quando é possível financeiramente trazer, se fecha, quando não é possível, não se fecha. É assim que funciona desde o início. Então, todas as contratações, todas as dispensas, passaram por esse ciclo. Nada foi invenção do presidente. Vou trazer tal jogador. Vou trazer. Todas tiveram esse ciclo. E se alguém, nesse ciclo, for contra, o jogador não é contratado, tá? Ou não é dispensado. Tá? É dessa maneira que se trabalha. Ô, presidente, falando sobre essa questão, porque não tem como isentar o presidente das responsabilidades também do futebol, partindo-se do princípio que ele está na cabeça ali da pirâmide e, por exemplo, para definir o cara que vai comandar o futebol, tem que partir do presidente, do CG, para que se chegue ao nome. Quando você assumiu o clube, nós estávamos num ano atípico, em que a temporada começou em 20, terminou em 21 por causa da pandemia. Tinha o Felipe Ximenes. Ele sai às vésperas de uma semifinal de Libertadores. Depois chega o Mazuco, passa Edu Dracena, passa Chumbinho, passa Falcão. Você, fazendo uma autocrítica ou até fazendo uma análise mais aprofundada, né? O que aconteceu para que você tivesse tantas trocas desses responsáveis pelo futebol? Quando você, lá na sua campanha, você disse que não entendia de futebol e tinha raiva de quem entendia, isso não gerou também uma pressão contra as suas decisões na hora de formatar o seu departamento? Então, acho que está difícil o pessoal entender. No Santos, toda a responsabilidade do que dá certo e dá errado é do presidente. São minhas.
Porém, repito pela milésima vez, nenhuma decisão é tomada somente pelo presidente. Nenhuma. Nem de contratação de jogador, de diretor esportivo, nada. Tá? O nosso estatuto prevê um comitê de gestão, tá? Onde todas as decisões sejam tomadas por votação, e é assim que é feito desde o início. Tá? No início da nossa gestão, a gente tinha um CG, que era o olho do comitê de gestão no futebol, que era o Quaresma, tá? Que, juntamente na época com o treinador, decidiram pela saída do Felipe. O Mazuco veio, o Mazuco é excelente pessoa, sou muito amigo dele, gosto muito dele, tá? Aí talvez a gente tenha cometido um erro, tá? O Mazuco tinha um perfil de formação de equipe, de oportunidades, de contratação boas, tá? Faltava talvez um pouquinho dessa interação com o vestiário, tá? Mas a decisão foi sair. O Chumbinho foi um engano, foi em 3 dias, a gente corrigiu. Repito, é melhor errar por ação do que por omissão. Não deu, não deu. Agora, o Edu Dracena, o perfil dele de ex-atleta, vitorioso, respeitado, tal, fez que o nome dele, naquele momento, fosse aceito, não só pelo comitê de gestão, como por toda a torcida. Felizmente, não foi o que a gente esperava, tá? E ele resolveu sair em comum acordo com o clube, tá? E o Falcão está aí, ele fez um belo trabalho. A ideia nossa realmente era trazer alguém de peso, alguém que o nome fosse importante para ver se levantava a cabeça dos nossos jogadores, tá? E, infelizmente, teve aquele problema com ele. Agora, é importante, se a gente ficar olhando só para trás, não adianta nada. O importante é ver no que se errou e não cometer o mesmo erro. Tá aí o Galo, estou muito contente com o trabalho dele, está muito positivo, muito assertivo, com uma interação diária dele com o presidente, com o comitê de gestão, e as coisas pouco a pouco vão melhorando. Você falou que o trabalho do Falcão foi bom. No campo, o Santos foi um desastre em 2023, ao menos é minha opinião, claro. Você tinha um cara que comandava o futebol. Se no campo você não conseguiu refletir esse bom trabalho que você achou do Falcão, não tem algo de errado nisso? Não, veja, o resultado não é... Todos foram péssimos. A diretoria foi péssima, os jogadores foram horríveis. O Falcão foi péssimo. Se você pensar como resultado, não são resultados para o Santos Futebol Clube. Agora, você tem que analisar o que aconteceu. Repito, uma série de circunstâncias. Nem o técnico e nem o diretor de futebol teve a possibilidade que a gente está tendo agora nessa segunda janela. Todos pediram jogadores mais qualificados, uma série de coisas, e a posição do clube era, infelizmente, isso aí não se encaixa no nosso bolso. Tá? Quer dizer, é uma série de circunstâncias. Agora, os culpados pelos maus resultados são todos. Agora, a responsabilidade é única e exclusiva do presidente. A Carol Bernardi acho que vai querer fazer mais uma pergunta. Não sei se é ainda dentro desse tema, Carol. Faça a sua pergunta, por favor, Carol. Eu quero sempre, Felipe Camargo, que você desembesta aí a palavra, eu quero sempre. Eu vou voltar um pouquinho no assunto só voltar e falar também no Falcão. Voltar no assunto das contratações, né? Porque o Rueda falou dos 4 pilares. Mas a gente viu, por exemplo, teve técnico. Eu acho que está corretíssima na teoria essa de que se o técnico pede, se avalia, vê o dinheiro. Na teoria, eu acho que isso é fantástico. Mas na prática nem tinha como acontecer, porque teve técnico que ficou 5 jogos, 1 mês, 2 meses. Então, até acontecer essa contratação, a gente sabe que teve técnico, por exemplo, que barrou a contratação do Rincon e hoje já é um dos nossos principais jogadores. Então, para um clube que tem um projeto e que tem um trabalho de técnico longínquo, né, isso faz sentido. Para um clube que está trocando de técnico a todo momento, não faz muito ouvir os pedidos do técnico. E com relação ao Falcão,
concordo quando o senhor diz na questão de é melhor errar por ação do que por omissão, com relação ao chumbinho e tal, mas o Falcão ficou um tempo muito grande ali. E só aconteceu a saída porque teve um possível assunto aí que poderia estourar uma bomba no Santos. Aí decidiu-se pela saída. Senão era capaz dele estar até hoje. E não foi legal o trabalho dele. Eu acho ele uma baita referência, assim como jogador, mas dentro do Santos não foi. Por que demorou tanto para ter uma ação contra pela saída do Falcão? Então, Carol, o Rincon não foi rejeitado por nenhum técnico. Tá? O Rincon não veio antes porque a gente não tinha dinheiro para trazer o Rincon. Basicamente é isso. Quer dizer, nenhum técnico rejeitou o Rincon lá atrás. Como nenhum técnico rejeitou o Jean Lucas, tá? Como nenhum técnico rejeitou um Basso, como nenhum técnico rejeitou o Joaquim. O que acontece, até isso justifica um pouco, como você diz, o tempo que o Falcão ficou, é que era o único momento onde o clube poderia atender de uma maneira mais assertiva contratações de jogadores foi nessa última janela. Está nessa última janela. E a gente tinha um planejamento, sim, feito com o Falcão, de trazer jogadores. Fomos atrás, tá? Só que as vendas que a gente fez só aconteceram no finalzinho da janela. Tá? Só no final da janela. Então, não adianta a gente culpar os treinadores que passaram, os jogadores que estavam aí, as contratações. Na verdade, a coisa começa a mudar quando entra um dinheiro no caixa do Santos e ele consegue dar matéria-prima para o treinador, para o diretor de futebol, de maior qualidade. E não só qualidade, tá? Que o nosso time, mesmo lá de trás, a qualidade técnica e esportiva não era condizente com os resultados que estava colhendo. Era com qualidade, sim, psicológica, de postura, de liderança, tá? Que foi isso que foi feito nessa última janela. O presidente, você falou da entrada de dinheiro, né? Nesse momento, você tem algo em atraso no clube? Salário está em dia, direitos de imagem está em dia ou tem algo em atraso? Não, o salário, isso aí não atrasa, é regra do clube. 30 e poucos meses, ou seja, desde o início da gestão, nunca atrasamos o salário. Tá? Imagem, de vez em quando, eu dou uma escorregada, citar o exemplo, né, que estão comentando, nossa, o Santos tem 2 imagens atrasadas e tal. Não, a gente tem um pacto com os jogadores, a imagem vence dia 15 e normalmente a gente tem um período de carência até o dia 30 para pagar. Então, uma imagem dessa daí eu estou pagando hoje, tá? Que era do mês passado, e hoje vence a primeira, que até o final desse mês vai ser paga. Então, tem uma atrasada, tá? Que está sendo paga hoje, tá? Com 15 dias, mas sem estresse, com os jogadores ao par da situação, com uma situação completamente tranquila. Bom, estou aqui com o presidente Andrés Rueda, estamos no CT Rei Pelé, Carol Bernardi está de forma remota, aliás, a Carol querendo fazer pergunta, fique à vontade. Vai querer fazer mais uma, Carol? Vamos embora, vamos lá, mais uma pergunta então, Carol. Quero. Eu queria entrar num assunto, presidente, eu até preciso perguntar isso para o senhor, já que, até onde a gente sabe, o senhor sempre esteve inteirado de tudo. Entrevista para o Esporte por Esporte, o senhor disse que nós já tivemos bons treinadores, né? O senhor cita o Diniz, o Carille, enfim, que o problema eram também os jogadores. E o senhor fala até sobre a parte emocional deles. Hoje a gente vê o trabalho essa parte sendo muito bem trabalhada, mas a gente passou uma boa parte deixando bem a desejar essa parte emocional dos jogadores. Inclusive, numa semana tão difícil, né, para Ângelo, Lucas Pires, Miguelito, perderam pessoas próximas, a psicóloga do clube estava em viagem com a seleção brasileira de skate. Ela disse na época que eles estavam bem assessorados, mesmo que à distância, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que isso era o suficiente. Os jogadores eles entravam em campo já com cara de derrota, mesmo na Vila, fora, era tudo igual. Quem que
teve a iniciativa de que melhorar essa parte emocional dos jogadores poderia dar certo? De todo esse tempo, isso só veio agora com a chegada do Galo, do Marcelo Fernandes? Ninguém enxergou antes que o problema também estava sendo emocional? Caramba, a gente já detectou isso no final de 21, tá? Que a gente tinha um problema, assim, emocional e, sobretudo, de liderança. Carol, isso começa a mudar, não adianta. Quando você começa a colocar peças na equipe que tenham liderança, que sejam propositivas e que levantem os jogadores, tá? Quer dizer, hoje você tem jogadores com essa característica, coisa que a gente tentou lá atrás e trazer jogadores com essa característica de liderança e, infelizmente, por falta de dinheiro e por erros de contratação, não aconteceu. Quer dizer, não é que agora se percebeu, foi feito um trabalho emocional. Óbvio que o que foi feito diferente nessa segunda janela foi o perfil dos jogadores que vieram. O João Lucas é o líder nato, o Rincon nem se fala, o Basso nem se fala. Você junta com o João Paulo, você começa a ter uma estrutura de lideranças, tá, que começa a mudar o clima. Junta isso o Marcelo Fernandes, que conhece muito bem a casa, que ele conhece muito bem de vestiário, que tecnicamente ele também conhece, e que ele é bem aceito pelo grupo, com o Galo também fazendo esse papel, não tinha como não melhorar. Agora, não querendo ser repetitivo, a gente só teve condições de trazer esses jogadores com esse perfil a partir da última janela. Antes não dava. Então, era tentativa e erro. Olha, o perfil desse daqui, a gente consegue trazer emprestado, sem custo, salário baixinho, tal, não sei o quê. Alguns a gente acertou, outros não. Agora, uma preocupação da gestão foi não lesar o clube. Tá? A grande maioria tem contratinho curto, salário baixo, tá? Salário que aqueles que têm um contratinho um pouquinho mais longo, você consegue emprestar, o clube que pega o jogador pagando grande parte do salário, ou não a totalidade do salário, ou seja, sem você oprimir as finanças do clube. Completa, Carol. Não, tudo bem. Não, então, eu concordo com essa parte também da liderança, mas como a gente passou um tempo sem poder trazer jogadores com essa característica, e tá tudo certo isso, também tem que ter um trabalho de respaldo do técnico, da comissão técnica, juntamente com a psicóloga. Por exemplo, agora a gente tem palestra com o Oscar Schmidt, com o Joel Jota, tem o trabalho, o Marcelo Fernandes mesmo elogiou o trabalho da psicóloga em coletiva, então a gente vê um 360 sendo feito, e que há um tempo atrás, próprio relato de jogadores para mim que não estava sendo feito. Alguns jogadores indo buscar fora. Então, por isso que eu estou dizendo, eu concordo com essa parte de liderança do jogador, mas se a gente não tem que suprir de outra maneira. E a gente está vendo isso sendo trabalhado agora, né? Talvez isso não fique muito visível para fora, talvez não na intensidade que está sendo feita agora, mas sempre houve essa preocupação de tentar motivar essa parte emocional dos jogadores. Palestras a gente sempre fez, não é que a gente está fazendo palestra agora, isso está dentro do planejamento anual, palestras motivacionais, integração com jogadores. Quer dizer, agora não aconteceu, e quando não acontece e não vem o resultado, dá a sensação de que as coisas ou não foram feitas ou foram feitas erradamente. Agora, o que eu digo, tem que olhar daqui para frente, tá aí. A gente agora tem jogadores com qualidade, jogadores com liderança, todo o nosso plantel motivado, tá? Com humildade, tá? Sabendo que só depende deles, tá? E levar o nome do Santos com comando técnico à altura. Agora é só colher o fruto. O presidente, técnicos passaram vários e homens para comandar o futebol. Ficou alguma decepção em relação a esses profissionais que, claro, quando você vai buscar no mercado e você traz para o clube, você tem uma perspectiva, uma expectativa, né? Ficou alguma frustração, alguma decepção com algum deles que em algum momento você se deu conta? Não, decepção com eles não. Um pouquinho de decepção com
o futebol é cruel, né? E ele é medido só por resultados, na verdade. Se eu tivesse ficado, eventualmente, com um técnico que passou por aqui, ter entendido que ele não conseguiria fazer melhor porque realmente não tinha jogadores para dar algo mais, as coisas teriam sido diferentes, tá? Mas decepção nenhuma. Você teria... Pô, a gente não pode negar que o Diniz foi o nosso técnico da seleção. O Diniz é o Carille, eu sempre falo. Todos que passaram contribuíram um pouco e foram bem avaliados, senão a gente não teria contratado. Agora, essa busca por resultado, quando o time não vai bem, é muito injusta com toda a parte profissional do time, tanto como jogador como técnico. Quando você está sem resultado, precisa vencer, você pega um jogador bom, joga mal, ele passa a ser o pior jogador. Aí tem que tomar muito cuidado para a gente não queimar jogadores, não queimar técnicos em cima disso. Agora, o discurso é bom, né? Mas sem resultado, tudo fica mais complicado e cabe a quem? A diretoria, todo mundo, trabalhar para sair dessa ciranda. Eu queria entrar também, a Carol, claro, vai também fazer perguntas sobre, entrar na parte financeira, né? Mas a transição para entrar nesse tema, eu queria usar a venda do David Washington. Teve uma reunião do Conselho Consultivo aqui lá na Vila Belmiro, e que a gente, claro, isso não foi externado, mas nós soubemos que internamente ali na reunião houve uma pressão muito grande em você, das pessoas que estavam envolvidas na reunião, quando você, naquele momento ali, já tinha fechado o negócio praticamente com o David Washington. E as pessoas que estavam lá achavam que, poxa, não tinha que vender o menino, era primeiro o Marcos Leonardo e depois o David Washington. Há um arrependimento de ter vendido o David Washington primeiro e não o Marcos Leonardo, porque isso gerou também uma série de problemas internos, o Marcos Leonardo querendo ser vendido, ou você acha que fez tudo certo, era o que se tinha para o momento? Era o que existia para o momento. Na verdade, naquele momento a gente não tinha nenhuma oferta pelo Marcos Leonardo e o clube precisava ter receita para poder fazer a sua reformulação de atletas, tá? Então aquilo é o que tinha que ser feito, o que tinha para o momento, tá? Dói muito você ter que vender jogadores com 17, 18 anos, mas infelizmente é a realidade do futebol brasileiro e pior, a realidade do Santos. Repito, a gente não pode esquecer que há 2 anos atrás, em plena pandemia, o nosso clube estava completamente quebrado. Então, ainda bem que existiram os David Washington para poder ser negociados. Bom, você, só para concluir essa história do Marcos Leonardo, há um acordo verbal apenas ou houve algo no papel para que ele seja negociado agora no final do ano? É já uma certeza ou depende de proposta? O que você amarrou com o staff do Marcos Leonardo para que ele pudesse terminar a temporada? Então, o Marcos Leonardo eu considero como uma contratação que o Santos fez para esse segundo semestre, tá? Foi muito difícil, ele tinha proposta que o Santos achava que não era condizente com o que a gente imaginava. Essa proposta veio no finalzinho da janela, tá? E aí houve um período complicado de negociação, mas que, com muito trabalho do Galo, tal, a gente conseguiu, e o entendimento da família e dele, a gente conseguiu chegar num comum acordo. E o que existe, na verdade, contratualmente, são condições, e ir chegando propostas em determinadas condições e valores que ele será vendido. Muito bem. Bom, vamos entrar também nesse tema da parte financeira. Como é que você encontrou o clube, Rueda? Porque isso gera muitos questionamentos. Você falou há pouco que encontrou um Santos falido, um Santos quebrado. Aliás, o seu antecessor, o Orlando Rolo, né, ele falava muito sobre passar o Pires e tal, porque a situação do Santos era muito complicada. O que você encontrou? E não havia uma maneira de você tentar, no seu primeiro ano de gestão, pagar as dívidas e tentar equilibrar com o futebol? Porque a impressão que se teve foi tentar se resolver a parte financeira e se esqueceu do futebol. E o Santos é futebol clube. E aí ficou aquela coisa de que o Santos no campo ficou largado e quase foi rebaixado. Aliás, tem sido uma tônica da sua gestão, né? Um Santos que nos campeonatos tem brigado para não cair, presidente.
os campeonatos. É um paulista, um brasileiro. Não, mas pega a colocação. Acho que aquele que, o último jogo com o São Bento, assim, aquele lá, doeu, mas o resto a gente foi mal, o resultado não veio, tá? Preocupou, mas em todo caso. O problema, Felipe, imagina o seguinte, que você está devendo 1 milhão, transitado julgado, que o juiz já ordenou que o oficial de justiça pegue todos os seus bens, todos. Tua roupa, teu carro, tua casa, tal, não sei o quê. Aí eu pergunto você, como é que você não tem fonte de renda nenhuma, zero. Se alguém for te pagar um valor, esse valor não vai para você, vai para um credor. Como é que você consegue equilibrar? É mais ou menos o que você está perguntando. Quando a gente pegou o Santos, não existia essa possibilidade de você conseguir equilibrar uma coisa com a outra. Tá? O que a gente fez no início da gestão, que se esquece, a gente recebeu uma herança também, que em função da parte financeira do Santos não ser boa, as antigas gestões colocaram muito jogador de base para jogar no profissional, sem renovar contrato. Então a gente sentou aqui, a gente tinha acabado de perder o Caio Jorge, praticamente de graça, e a gente teve que renovar 12 jogadores que tinham jogado no profissional, já com algum destaque, tá? E com o contrato acabando. Com o Marcos Leonardo. Né? O Marcos Leonardo foi uma negociação de quase 1 ano. Tá? Então, de novo, é muito fácil falar, equilibrar finanças tal, quando existe alguma coisa. Quando não existe, não adianta. No futebol, a nossa linha de corte era o seguinte, tal jogador, será que dá para trazer ele por empréstimo, sem custo, com salário baixo? Tá? Essa era a tônica. Tá? Repito, é muito difícil, futebol é muito caro, é muito difícil você conseguir ter um equilíbrio nas finanças e ter um time competitivo quando você começa, não do zero, né? Quando você começa negativo, como essa gestão começou. Carol, sua pergunta. Ô, presidente, mas eu vou insistir num assunto, porque tudo isso que você está falando, o torcedor tá tendo conhecimento agora. Ele não tinha conhecimento. O torcedor ele tem conhecimento do macro. Quando se traz jogadores, talvez não medalhões para resolver, quando acontece alguma coisa assim, o torcedor agora que está tendo conhecimento disso. Na sua campanha, o senhor disse que seria a gestão da transparência. E aí, em 60 dias, eu lembro que soltou uma arte nas redes sociais das coisas que já tinham sido resolvidas. Eu lembro que tinha muito torcedor que pensou, caramba, temos um presidente, até que, enfim, muita coisa já foi resolvida em 60 dias. Só que depois disso, nunca mais. E aí o senhor está mostrando um monte de coisa que aconteceu nesse tempo. Até um pouquinho antes, né? O senhor estava mostrando algumas coisas para o Felipe, até financeiras e tal, muita coisa aconteceu. Por que vocês deixaram essa transparência de lado? Porque já que não tinham coletivas constantes, o senhor nunca usou, por exemplo, a Santos TV para se comunicar com o torcedor e dizer exatamente isso, porque eu lembro que no começo da sua gestão, não todos, porque a gente nunca agrada todo mundo, mas o senhor tinha muito torcedor na mão justamente por conta dessa transparência. Valeu a pena apanhar todo esse tempo e não falar as coisas que estavam acontecendo no clube? Mas não tenha dúvida que valeu a pena, tá? Eu estava... deixa eu te explicar, Carol. O meu grande compromisso, quando eu aceitei ser presidente do Santos, tá? Meu grande compromisso foi com o Santos Futebol Clube, e eu sempre disse que a finalidade, eu aceitei essa missão para tirar o clube da bancarrota que se encontrava, ponto. Tá? Isso sempre foi dito. Transparência, todos os balanços do clube, tá? Estão no portal da transparência. Tá? Todos os contratos que o clube faz estão com a comissão fiscal. Agora, vou citar um exemplo e não gostaria que fosse levado como crítica. Tá? Eu fiz uma apresentação na última reunião do Conselho, onde fiz questão de abrir todos os números
uma apresentação similar que eu fiz para o Felipe, que vem divulgando para alguns. Ou seja, abrir todos os números no detalhe do centavo. Ou seja, qual era a nossa situação em Transferban, as execuções, a dívida tributária, extrajudiciais, empréstimos bancários, que todo mundo fala sem saber dizer o que é, tal, tudo. Tá? E detalhando, não é um número jogado ao léu, detalhando, olha, o que era o Transferban, por que a gente tinha 91 milhões nessa dívida. Tá? Detalhado, tá? A gente fez um regime de caixa, porque o regime contábil distorce muito, e o torcedor que não entende atrapalha um pouco o seu entendimento. Pô, a nossa dívida, né, nesses itens, pô, era 630 milhões. Pô, a gente quitou, e está aqui comprovado, centavo por centavo, para quem quiser ver, 430 milhões. Quer dizer, putz, é uma redução bem significativa. Tá? Qual o valor da dívida que você pegou? Pô, se você somar tudo, nós estamos falando em 630 milhões. Tá? Dívida, regime de caixa. Existe, quando a gente fala em contabilidade, só para dar uma ideia, se eu contrato um jogador hoje e vou pagar 1 milhão por mês durante 3 anos, isso contabilmente é acrescido como dívida 36 milhões. Mas, na verdade, não é isso, porque o que você vai pagar é despesa corrente mês a mês, e você pode vender o jogador ou pode fazer alguma coisa. Tá? Então, eu fiz questão de trazer a parte de dívida do que efetivamente saiu do caixa, dinheiro que eu dei, desconto que eu consegui, e está em cima disso. Eu fiz uma apresentação detalhada, tá, Carol, onde eu mostro item por item, pessoa por pessoa. O Felipe até se espantou com alguns nomes. Nossa, mas Marcos Assunção ainda está aí? Tá, pô, tá aqui e tal, não sei o quê. E depois foi aberta perguntas para o conselho. Carol, sabe quantas perguntas eu tive a respeito disso? Nenhuma. Nenhuma. É o futebol. Ai, por que Maranhão, tal, não sei o quê. Então, putz, na verdade, a ideia aqui que dá isso aqui. Aí eu coloco o seguinte, todos os contratos, tudo que foi pago, tal, não sei o quê, está à disposição do conselheiro no Conselho Fiscal. Perguntem para o Conselho Fiscal quantos conselheiros foram lá ver contrato, para ver a realidade. Lá tem tudo, tem contrato de jogador, tem contrato de tudo. Tá? Então, na verdade, infelizmente, tudo se resume em resultado no campo. Tá? Quer dizer, você pode fazer uma gestão financeira excelente, salvando o clube, se o resultado não for bom, então é uma porcaria. Você pode quebrar o clube, como quebraram em várias gestões que passaram no clube. Ah, mas chegaram a vice do Libertadores. Nossa, que gestão maravilhosa. Pô, não é assim que eu enxergo o que deve ser feito no futebol. Você tem que ter um equilíbrio, sem dúvida. Agora, não partindo de uma situação como que a gente encontrou em 21. E é isso que a gente está preparando o clube. A gente está fazendo, uma vez eu falei aí, estão repetindo muito, acabei fazendo trabalho sujo, tá? Que, pô, eu não tenho praticamente dívida nenhuma, nossa. Tá? Para não dizer que eu tenho a parcela do João Lucas, do Soteldo, o resto é tudo dívida de passado. Quer dizer, que era obrigação, dívida dos Santos, não só de gestões passadas. Mas alguém tinha que fazer isso. O clube hoje ele tem todos os seus processos e modelos de gestões no papel. Tá? Ninguém não está nem interessado para isso, mas a gente tem hoje, se dá o luxo de ter uma auditoria interna, coisa que sempre foi impossível de implantar, porque não tinha processos. Hoje a gente tem uma gestão com compliance. Ou seja, eu vou entregar o clube numa situação completamente diferente do que a gente recebeu. Tá? E se as próximas gestões tiverem responsabilidade financeira, responsabilidade de gestão, numa situação que, que em 2, 3 anos, o Santos vai estar no outro patamar. Mas no patamar tanto financeiro como esportivo, onde, de novo, virou praxe, né? Onde não devia ter saído. Agora, se não fizerem isso, se na verdade as próximas gestões deixarem
a pressão de torcida, a pressão do sócio, já querendo jogador e começar a meter o pé pelas mangas, aí é o caos total como a gente viveu. Quer dizer, a gente só comprou jogadores quando tinha condições de comprar. Antes disso, a gente foi levando. Ô, presidente, muita gente comenta, né, que a sua eleição lá em 2021, ela esteve atrelada à ajuda financeira que você deu ao clube, que muita gente entendeu, e a gente sabe como é que são anos políticos, né? Mas teve um determinado momento que o Santos, por causa do transfer ban, passou uma necessidade financeira com risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro de 20 para 21, e naquele momento você fez um empréstimo ao clube. Sua gestão está chegando ao final, faltam menos de 90 dias. Esse empréstimo, de que maneira ele foi resolvido? Já está pago? Isso foi empurrado lá para frente? Se falava que não tinha juros, que seria devolvido o valor que você realmente emprestou? Como é que isso foi desenhado e resolvido na sua gestão? Não, aquele empréstimo que foi feito na gestão do rolo, tá? Só para ter uma ideia, contratualmente um valor era para ser pago em suaves prestações em 10 parcelas, tá? E o outro era para ser devolvido em 3 dias. Tá? São 2 empréstimos que foram feitos na época. Isso não aconteceu, já faz 3 anos, e todo o planejamento nosso, financeiro, da gestão, em consonância com o Conselho Fiscal, era de que no momento que o clube tivesse caixa, que pudesse pagar, que isso era bom ser pago. Tá? No contrato rezava multa, juros e a correção, né, a Selic, que é normal, tá? Com a venda dos jogadores, a gente teve essa condição de poder quitar esses valores, esses empréstimos. O total da dívida corrigida com multa, com tudo, tal, dava 25 milhões, tá? Contratualmente. Eu abri mão, tá, como prometido, já como dito, tá, de toda a multa, de todos os juros, dos 25 milhões, foram pagos 20, aí a dívida está completamente quitada. Carol Bernardi pergunta. Com relação às dívidas, Rueda, uma coisa acaba puxando a outra, não tem jeito, né? Eu entendo a responsabilidade de contratar só quem o clube podia, mas contratando nós ficamos, por exemplo, ano que vem não estaremos numa Copa do Brasil, saímos antes de algumas competições que poderiam dar premiações boas e ajudar nessa parte de pagamento de dívida. Eu acho que quando o torcedor ele fala também do equilíbrio, ele fala disso. Eu vou citar um exemplo muito de leigo, tá? E aí o senhor me corrige, não tem problema nenhum. Quando a gente vê um Grêmio que também passa por dificuldades financeiras, trazer o Suárez e ele tem uma venda de bilheteria grande, ele tem uma venda de camisa grande, ele passa de fases em alguns campeonatos, ele retorna aquele dinheiro que ele investiu. Eu acho que é isso que o torcedor pensa vou repetir, tá? Num pensamento leigo, que esse dinheiro poderia retornar e ajudar a pagar as dívidas. Não foi precoce a saída do Santos em alguns campeonatos? Não poderia ajudar esse valor também? Como é que tem? Engenharia pronta é fácil de dizer, né? O Grêmio teve a felicidade de ter empresários, né, que ajudaram a bancar, a trazer o jogador, o salário alto, tá? No nosso caso, a nossa situação passa por entender o estágio da nossa dívida, que a gente toda hora roda e esquece disso. Grande parte da nossa dívida estava transitada e julgada, gerando bloqueio de caixa e bloqueio de recebíveis. Deixa eu tentar explicar. Uma coisa é você dever R$1 bilhão e isso está sendo discutido na justiça. Na prática, no dia a dia, o que acontece? Nada. Você recebe dinheiro, você paga, contrata jogador, vende jogador, não acontece nada. Agora, quando essa dívida
a justiça já decretou que o credor tem razão, que ela tem que ser paga, tá? E você não paga, o que a justiça faz? Bloqueia a tua conta. O que é bloquear? Você não pode mexer mais no teu dinheiro. Tá? Qualquer dinheiro que entrar aqui tem que ir para aquele credor. E a situação da dívida do Santos era essa, diferente de alguns outros times. Tá? A situação é completamente diferente. Que, se eles também não tiverem o cuidado de trazer isso a patamares mais racionais, uma hora a conta chega, não tem mistério. Ou a gente vê casos de times, ou você é obrigado, a SAF vai ser a salvação. Você pega, como o clube fez, e entrega para alguém o clube por valores praticamente insignificantes. Você falou agora de empresários, né? No início da sua gestão, eu lembro que eu digo sua gestão, né? Mas você que encabeça, tentou modificar alguns trâmites que são normais dentro do futebol. É o tal da luta contra o sistema, né? E você chegou até a fazer críticas, né? A questão de alguns valores que precisam ser pagos na hora de negociação e tudo mais. Isso não prejudicou você dentro da sua gestão no futebol? Não foi um tiro no próprio pé quando você vai a público e faz críticas a empresários? Você chegou a falar de executivos de futebol, que eram empresários frustrados. Algumas declarações que você deu durante a sua gestão, você hoje faz alguma autoavaliação de que cometeu erros e que isso pode ter prejudicado? De forma alguma em cima disso, porque que feedback que eu recebia de quando falava determinada coisa que soava ruim aos ouvidos no ambiente do futebol? Olha, o que você falou é verdade, mas não se pode falar. Pô, então quanto a isso, sem problema, tá? O relacionamento com os empresários sempre foi transparente, aberto. A gente não fechou nem abriu a porta para nenhum empresário. Todos são recebidos. Todos são dentro de uma ética que deve existir em qualquer relação, são atendidos. E o que eu sempre disse e o que a gestão faz, quer dizer, o negócio tem que ser bom para o Santos. A minha função, a minha cadeira é defender os interesses do Santos. Tá? Isso sempre foi feito. Uma coisa, de novo, que me orgulha. Putz, passando o que a gente passou por 3 anos sem ter nada de dolo, de coisa meio escura, tal, putz, é motivo de orgulho, sim. Não devia ser. Todo mundo fala, isso é obrigação, né? Isso aí não é nenhum mérito. Agora, da maneira que a gente vinha, tá, é motivo de orgulho, sim. Qual o legado que você acha que deixa da sua gestão? Putz, muita coisa. Putz, situação financeira equacionada, tá? O clube com processos que tem que ser implementados, que tem que ser sempre melhorados, mas saiu do zero, tá, para um estágio avançado. Tá? Repito, eu estava te comentando, o clube não tinha computador. O gerente financeiro vinha trabalhar com o computador particular dele, de casa. Quer dizer, era uma vergonha a situação que o clube se encontrava. Todos os processos hoje auditáveis, parte ética, a prova, está 100% tudo resolvido? Não está, é impossível em 3 anos de pandemia você resolver problemas aí estruturais do clube aí de 300 anos. Tá? Você tem uma base que foi implementada também com processos de captação, com processos de desligamento e começou a performar, a trazer resultados melhores para o clube. Tá? Você tem uma área do futebol profissional que dentro das nossas possibilidades, a gente tem uma infraestrutura que no CT Ripelé, que está à disposição para quem quiser ver, tá? Como é que está a qualidade da nossa área médica, como é que está as instalações, o cuidado que a gente tem com o patrimônio do clube. Tá? Ou seja, é um clube completamente diferente, que o próximo que vier entregue para o outro melhor. É assim que as coisas evoluem. A gente sabe que você trabalhou com a sua gestão, aliás, já veio até da gestão Pérez, né? A tentativa, e muitas outras gestões já falavam da nova arena, de uma nova casa para o Santos. Né? Havia uma expectativa muito grande no final do ano passado que a nova arena pudesse ser construída esse ano. Né?
Foi uma decepção isso não ter acontecido em 2023 dentro da sua gestão? Porque por mais que você tenha assinado com a W Torre um memorando, vai para 2024 a possível construção. Isso pode ser colocado numa possível frustração dentro da sua gestão? Não, de forma alguma, na verdade. Quer dizer, a assinatura do contrato demorou o que tinha que demorar. Tá? E ainda bem que demorou, porque foram. Não, a gente sempre conversa, né? Sempre conversa sobre todos os assuntos. Então, na verdade, ela demorou o tempo que tinha que demorar. Talvez um pouco mais do que a gente tinha projetado, primeiro em função do aumento do custo do material, depois, antes a pandemia, depois muito se falava nessa briga Palmeiras e W Torre, então a gente procurou colocar no contrato cláusulas que dessem um conforto para o Santos, tá? Depois, até a possibilidade de você poder, numa futura gestão, tentar fazer alguma coisa diferente também, isso foi colocado. Então, acho que demorou o tempo que tinha que demorar, está assinado, e aí cabe às futuras gestões, né, implementar e fazer o que 85% dos sócios, né, pediram na Assembleia Geral. Você tem que, o Santos no caso, né, arrecadar uma quantidade, ajudar na venda lá para tentar levantar uma quantia. Essa função que o Santos vai ter dentro desse acordo, o Santos não poderia então ter feito sozinho, presidente? A busca pela construção precisava de uma parceria? O Santos não tem que fazer nada disso. Aí existe um engano. Quem tem que ir atrás dessa receita e tal é a W Torre. O Santos, nada. Ele ajuda, se a gente puder ajudar, obviamente, no marketing, na divulgação e tal, mas financeiramente o custo do Santos é zero. É zero. Tá? É responsabilidade da W Torre. Em relação a centro de treinamento, tá? A gente sabe que dentro da sua gestão se tentou o acordo com o governo federal, mas nós tivemos uma transição também no governo federal, né? E as coisas estavam bem encaminhadas com a gestão anterior e, ao menos que eu apurei, não sei se ainda segue essa situação, tinha dado uma estagnada com o atual governo federal. Provavelmente, faltando menos de 90 dias para o término da sua gestão, não sei se você vai conseguir, se a gestão Andrés Rueda vai conseguir resolver essa questão do CT Rei Pelé. Qual é a situação de momento em relação ao centro de treinamento? Bom, a decisão para marcar a efetiva transação está em Brasília. A gente está dependendo de Brasília, da Sinal Verde, para assinar e tocar. Se é nessa gestão, na próxima, não importa. Eu não tenho esse tipo de vaidade. Quer dizer, acho que o clube é uma... Veja, os gestores, a diretoria passa, o clube está aí, tem que ser perene. E isso é o que importa. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando a gente começou a tratar o caso do CT Rei Pelé, a gente estava correndo o risco de ser despejado pelo Ministério Público, tá? Porque todo mundo sabe, o CT foi concedido com algumas obrigações sociais por parte dos Santos que não foram feitas, tá? O Ministério Público chegou num pé já com situação de despejo, né, de tirar o terreno do Santos. Então, no mínimo que a gente já conseguiu, com toda essa movimentação, com toda essa amostra de boa vontade junto aos órgãos, a gente foi lá, não, a gente quer efetivamente comprar, tá, vamos avaliar e fizemos uma proposta firme, que foi muito bem recebida por eles. No mínimo, a gente já conseguiu que, se esse negócio demorar muito, ou travar, que fosse renovada a nossa sessão por mais 30 anos. Então, isso já dá uma tranquilidade da gente poder investir no CT daqui. Bom, Carol Bernardi, quer fazer sua última pergunta ao presidente Andrés Rueda? Mais de uma hora de conversa já aqui, né? Não sei se Carol tem ainda 1 ou 2 pontos para poder tirar dúvida e aí a gente depois encerra aqui com o presidente. Carol Bernardi. Não, Felipe, para eu encerrar, eu queria saber dele, como ele acha que ele vai ser lembrado pelo torcedor, porque geralmente são só os presidentes que vencem títulos, né, que são lembrados, e se ele vai apoiar se ele pensa em apoiar algum candidato nas próximas eleições.
Então, olha, na verdade, não tenho preocupação alguma de como você lembrado, tá? Quer dizer, eu tenho uma preocupação e uma responsabilidade com minha consciência e com o Santos Futebol Clube, como eu disse, tá? Tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente sacrifica em fazer é em função do Santos Futebol Clube, tá? Agora, quanto à parte política, deixa rolar. Eu agora estou com 100% do tempo virado aqui para o Santos, para a gente definitivamente sair dessa situação incômoda e deixar toda a estrutura aqui para 24 bem montadinha para o próximo gestor. Sem chance de se reeleger? Se não vai se reeleger, apoia alguém? Já há alguma definição? Não, sem chance alguma de reeleição. Isso daí, o pessoal está mal acostumado, né? Quer dizer, as pessoas estão perdendo o hábito de entender que palavra dada é palavra cumprida, que compromisso de chapa tem que ser seguido. Você vai ter, obviamente, compromissos que você não vai conseguir executar. Agora, você violentar um compromisso assumido só por violentar, está errado. Eu sofro até hoje. A receita nossa na Vila, é praticamente zero, tá? Mas foi um compromisso de campanha. Não sei se vocês lembram. Eu falava, eu quero a Vila cheia com receita zero do que era meia boca com receita aí de 300, 400 mil reais. Tá? E a gente está cumprindo e dói muito, né? A gente está praticamente sempre com a casa lotada e a gente receita 80 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Mas foi compromisso e é o que a gente acha que tem que ser feito. Então, sem chance nenhuma. E a parte política já é complicada, deixa o pessoal se entender. Só espero que o pessoal faça suas campanhas dentro de uma normalidade, dentro de colocar sempre os Santos em primeiro lugar, que seja campanhas limpas, tá? E que os sócios saibam escolher, tá, o melhor caminho, tá, para o futuro do Santos. Para encerrar da minha parte, presidente, já agradecendo sua participação, acho que uma entrevista que a gente tentou ao máximo trazer detalhes mais completo possível, com liberdade, né? Sem aquela coisa do tempo tão estipulado. Eu acho que bacana isso, né? Para a gente tentar ouvir ao máximo as suas opiniões e até confrontá-las também, né? Mas faltando menos de 90 dias para o término da sua gestão, o que teve de mais que você vê como mais positivo e o que foi mais negativo? De forma pontual, de que maneira você definiria o que foi mais positivo da gestão Andrés Rueda e o mais negativo? Mais positivo é que a gente salvou o Santos de um fechamento operacional, né? A entidade esportiva não fecha, tal, não sei o quê, mas viabilizou o clube de novo para ele continuar respirando. E negativo são os resultados, não tem como. Os resultados não dá para negar que não foram o que a gente imaginava. Presidente, quero te agradecer. Com certeza a gente deve, em outros momentos, até o final da gestão, né? Nesses últimos menos de 90 dias, vamos nos falar novamente, mas muito obrigado pela entrevista dada ao De Olho no Peixe. Eu que agradeço aí, boa tarde, bom dia para vocês e vamos lá. Viva o Santos! Obrigado ao presidente Andrés Rueda, obrigado à comunicação do Santos, Carol Bernardi, que esteve com a gente nesta edição especial com a entrevista com o presidente Andrés Rueda, Luciano Dias, o nosso Panda, que esteve coordenando toda a parte operacional aqui no CT Rei Pelé. O De Olho no Peixe volta em breve com mais informações atualizadas do alvinegro mais famoso do mundo. Forte abraço.